gente foi convidado pela OPAS para participar desse estudo multicêntrico de mpox, de caracterização clínica da mpox. Nós, do Emílio Ribas, ficamos muito felizes. A gente já estava com o projeto em andamento, mas a oportunidade de fazer um trabalho em rede, um trabalho multicêntrico, nos pareceu, desde o início, muito interessante. Então, a gente aceitou esse desafio e, a partir daí, a gente virou o centro coordenador do estudo no Brasil. A gente contou com todo o apoio da OMS para convidar os demais centros participantes, fazer esses contatos com os pesquisadores que tinham potencialidade para participar da rede, também com o setor administrativo para fazer todos os trâmites que a gente precisava em relação aos comitês de ética para a transformação do projeto de um projeto que era de um centro só para um projeto multicêntrico. E tudo isso transcorreu muito tranquilamente, com muito sucesso. Um dos grandes ganhos da gente ter feito esse trabalho multicêntrico, além da parte científica, né, dos dados ficarem muito mais completos e muito mais úteis, foi a gente conseguir unir e se conhecer como pesquisadores de todas as regiões do Brasil. Então, foram diversas reuniões, onde cada um pôde expor um pouco da sua experiência. Foi um processo muito interessante para nós como pesquisadores. É uma rede que ela foi criada agora para pesquisa de mpox, mas com certeza esses laços dessa rede podem se estender para novos projetos, então isso foi muito interessante. Também, na hora da gente analisar os dados, a gente conseguiu visualizar que no Brasil a gente tinha realidades diversas em regiões diferentes e também que algumas regiões tinham os mesmos desafios. No processo de execução do trabalho de caracterização clínica de mpox, a gente também conseguiu, em alguns casos, identificar falhas na migração de sistemas de notificação de certos municípios, e isso pode ser corrigido, então ajudando não só a nossa pesquisa em si, mas a notificação, melhorando o dado de notificação da mpox para o Ministério da Saúde, né, para os órgãos governamentais do Brasil todo. A gente teve um total de 2.390 casos reportados no nosso estudo como um todo, e os nossos resultados, eles vão ser muito, muito interessantes, porque eles são uma das maiores casuísticas aqui da América do Sul, que, em geral, é pouco representada nas publicações de doenças novas ou antigas. Então, vai ser muito bom a gente ter a nossa população representada aqui. Pensando em Brasil, a gente tivemos participantes de todas as 5 macro-regiões do país, e dentre esses casos, a maior parte dos casos foi reportada em São Paulo, que também foi o estado que mais reportou casos em todo o país, mas tivemos, como eu falei antes, todas as macro-regiões representadas. Em relação ao perfil dos pacientes, a gente mostrou aqui com os nossos dados que nosso perfil é semelhante ao que foi encontrado no mundo, como reportado pela OMS. Então, houve um predomínio no sexo masculino, houve um predomínio nos jovens, e em relação à clínica, primeiro, em relação a comorbidades pré-existentes, a gente tem uma grande prevalência de pessoas que já referiam serem pessoas que viviam com HIV, então a gente teve aí mais de 45% dos participantes do estudo sendo pessoas que viviam com HIV, e é muito interessante também que aqui no Brasil a gente consegue ter um dado fidedigno de uso de PrEP, né, profilaxia para exposição de HIV, e também a gente tem uma porcentagem significativa, em torno de 20% dos participantes do estudo referindo que faziam uso da PrEP. Isso também está relacionado, né, com o comportamento sexual referido por grande parte dos participantes do estudo. Então, dentre os que responderam a essa pesquisa, a gente tem aí mais de 60% dos participantes referindo que tiveram múltiplos parceiros nos últimos 21 dias, desde o começo da doença. E em relação ao comportamento sexual, a maior parte dos pacientes, mais de 90%,
dos que referiam esse dado eram homens que faziam sexo com homens. Essa prevalência maior da mpox nos homens que fazem sexo com homens também foi reportada nesse surto global ao redor do mundo, não só no Brasil. Então, a gente tem que o modo de transmissão mais provável seria a transmissão pelo contato íntimo que ocorre em relações sexuais, na maior parte dos participantes. Entre as características clínicas, né, os sintomas, a gente também tem uma semelhança do que foi a semelhança do que foi reportado mundialmente, né? O rash, as lesões cutâneas são o sintoma mais prevalente. Depois do rash, a gente tem febre e linfonodomegalia como principais sintomas. Também temos sintomas gerais aparecendo bastante, dor de cabeça, fraqueza, e alguns mais específicos como dor retal, dor de garganta, mais relacionados também às lesões, aí, no caso, em mucosas. Entre a região mais acometida pelas lesões de pele, né, pelo rash, é a região genital, seguida pelo tronco, também a semelhança do que foi reportado nos relatórios de outros países ou mesmo nos consolidados mundiais. Os nossos pacientes, eles tiveram, na sua maioria, um quadro leve. A gente teve uma baixa taxa de hospitalização, menos de 5%, e muito menor ainda de mortes. A gente, infelizmente, teve algumas mortes relacionadas à mpox. Os casos, em geral, eram em pessoas que viviam com HIV e estavam nos Estados Unidos, então tinham AIDS. E, mesmo assim, é uma doença considerada, de maneira geral, uma doença com baixa gravidade. Então, a maior parte dos pacientes teve uma boa evolução dos sintomas e poucas complicações ou sequelas também foram reportadas. Foi muito importante, nesse surto global, que o Brasil tivesse junto com a OMS, pois era uma doença antiga, que era negligenciada, porque a maior parte dos casos acontecia na África e tinha poucos estudos sobre esses casos. Então, era uma doença já conhecida, porém com pouco conhecimento científico gerado, e que, de repente, passou a ter uma distribuição global, né? Passou a se apresentar na forma de um surto global. Então, em casos de doenças novas ou de velhas doenças com novas apresentações, é muito importante que a gente tenha uma resposta coordenada, tanto na parte da assistência quanto na parte da pesquisa, para a gente conseguir colher e comparar rapidamente os dados. Então, no caso da mpox, a semelhança do que foi feito com a COVID, a OMS lançou essa plataforma global de caracterização clínica da doença, e parte crucial dessa plataforma global é uma ficha unificada de coleta de dados. Essa ficha unificada de coleta de dados, além dela direcionar para os dados que são mais importantes, de gerar novos conhecimentos para depois embasar condutas frente aos pacientes doentes, ou conduta frente para evitar novos pacientes doentes, ela também, além de, então, determinar quais são as variáveis mais importantes de serem estudadas, ela também possibilita que a gente faça rápida agregação dos dados de diversos centros e rapidamente consiga fazer análises que também já podem ser pré-estabelecidas, uma vez que você tem uma ficha unificada. Então, foi muito interessante trabalhar com a OMS nesse sentido, a gente usando a ficha unificada, criando um banco de dados que já era harmonizado com o que os pesquisadores da OMS, que estavam concentrando dados do mundo inteiro, tinham, rapidamente passando esse banco para os pesquisadores lá da OMS, a gente conseguiu ter um relatório feito em tempo recorde, o que é muito interessante, principalmente nessas doenças com novas apresentações, porque rapidamente a gente consegue dar uma resposta, tanto para gestores como para quem está lá na ponta. Então, dando um exemplo da mpox, como que isso pode embasar os gestores, né? A princípio, quando começaram a aparecer os casos, a gente não sabia se isso era uma doença com potencial de gravidade alto, médio ou baixo, e com a rápida análise dos casos, com a publicação, com o conhecimento gerado em cima dos pacientes que estavam doentes, a gente conseguiu ver que era fazia mais sentido
atender esses pacientes na rede primária, eles não iam necessitar tantos leitos, a gente não precisaria, como gestor, reservar leitos de UTI para esses casos, que seria uma minoria mesmo dos pacientes que iam precisar de leitos.